Eu engordei 8 quilos e o mais irônico foi porque um dos vídeos aqui do canal que a gente conseguiu viralizar é falando sobre comer saudável. O que aconteceu, né, no meio desse processo de lá pra cá, pessoal? Vou contar tudo isso pra vocês e vou contar tudo que eu tô tentando ajustar na minha rotina, na minha alimentação, na minha vida como um todo, para poder voltar aos meus hábitos saudáveis e também quando eu me sentir mais disposta e bem melhor. E vou comentar tudo isso com vocês aqui nesse vídeo. Se você sofre daquele efeito sanfona, se você não consegue ter foco e disciplina, se você desiste muitas vezes no meio do caminho do processo, esse vídeo é para você. E eu vou contar uma coisa para vocês, assim, que talvez seja um choque e talvez abra algumas lacunas na cabeça de vocês. Olha só. É justamente quando você sabe tudo o que você precisa fazer, alimentação, treino, ingestão de água, sono, tudo, cardio, tudo que você precisa fazer, que por saber o resultado, por você já ter, como é que eu posso dizer, já ter alcançado um certo resultado, você saber todo o caminho, você se sente tipo no controle da narrativa de eu vou me esbaldar aqui um pouquinho e depois eu volto com tudo. E esse voltar com tudo pode ter muitas consequências no meio de tudo isso. Eu confesso que eu fiquei um pouco com vergonha de vocês, assim, porque os últimos vídeos no canal, inclusive falando sobre essa minha nova dinâmica, essa nova rotina. A gente passou uma temporada fora, agora a gente voltou para nossa casa. Então, a ideia mesmo aqui é mostrar para vocês sem filtro o que está acontecendo. Muitas coisas aconteceram na minha vida, mas a tomada de decisão maior, quando eu tive, né, esse pulso de desistir do campeonato do fisiculturismo, eu percebi que eu desleixei completamente. Eu voltei a comer de forma desenfreada, tudo, consumi tudo de uma forma assim, no automático, uma compulsividade por doce, assim, uma coisa fora do comum, refrigerante, que era uma coisa que eu passei muito tempo sem beber. Foi mais ou menos aí 3 a 4 meses de preparação. Então foi um período de bastante renúncia. E aí quando eu me vi nessa fase de liberdade e até também o sentido do conforto, né? Cheguei em casa, tô na minha casa, vou fazer comida gostosa, enfim. Eu simplesmente engordei 8 quilos. E eu fiquei muito mal. Não tava fazendo atividade física, que era uma coisa que eu sempre estimulei aqui nesse canal. Inclusive tem até desafio nesse canal sobre treino em casa. Não tava fazendo atividade física. Comecei a ficar muito bitolada nessa questão de fazer dinheiro com a internet, de monetizar esse canal, de fazer esse canal ser uma das minhas fontes de renda. Só esqueci de fazer, sabe? Sabe a história do... Pra tudo eu tinha um direcionamento, mas eu só esqueci de fazer, de começar mesmo as coisas, de colocar em prática. E eu fiquei bastante reflexiva esses dias, até mesmo antes de gravar aqui pra vocês, porque a minha ideia era ter todo dia um vídeo aqui no canal, pra gente monetizar mais rápido, para eu conseguir realmente focar em produções mais contextualizadas aqui pro YouTube, de poder ter um tempo maior de fala com vocês, porque eu amo falar, eu amo me comunicar. E não consegui tirar do papel, por estar focada em outros projetos que demandam de mim muita energia, principalmente na base criativa, principalmente nessa. Eu vou fazer aqui um recorte bem rápido, porque vai ter conexão com os outros vídeos que estão aqui no canal falando sobre fonte de renda, né? As fontes de renda que eu estava tentando. As duas fontes de renda, vou botar até um print aqui pra vocês, demorou, mas saiu. 3 vendas no TikTok Shop, de vídeos que foram postados há 3 semanas atrás. E aí aqui eu vou fazer até um briefing bem rápido sobre o TikTok. Se você tem tempo, ou nem tempo, se você tem 30 minutos do seu dia assim livre, seja quando você acorda ou antes de você ir dormir, ou nos intervalos durante o dia, cara, grava pro TikTok. Grava essa sequência que eu vou fazer hoje, vou começar a testar, vou botar até o print aqui também depois
do que eu tô falando para vocês entenderem. Grava 5 ganchos, 5 desenvolvimentos e 5 CTAs. Aí você vai pegar de um produto só. Aí você vai pegar e vai jogar nesse aplicativo aqui que eu vou deixar o print. E esse aplicativo vai simplesmente vai gerar lá uma quantidade X de quantos vídeos ele consegue fazer as combinações. Tipo, o gancho 1 com desenvolvimento 3 e a CTA 4, entendeu? Daquele produto. E aí, no final, ele ainda dá uma análise do que pode ter sido um vídeo mais campeão, mais vendedor do que outros. Então, você tem uma base de vídeos de um só produto. Eu vou começar a testar isso e depois eu vou vir aqui para vocês para validar se realmente vale a pena. E assim, por estar muito focada nessa questão de fazer dinheiro na internet, no digital, eu acabei, mais uma vez, deixando de lado a produção de conteúdos aqui. Olha só. E o mais, assim, impactante foi deixando de me cuidar. E descontando muito na alimentação os meus fracassos temporários, sabe? Porque além do TikTok Shop, eu lembro que eu comentei com vocês que eu tava tentando vender e-books em grupos do Facebook. E eu dei uma pausa nesse projeto porque não tava dando retorno nenhum, gente. Quem vendeu essa ideia, olha, não colou comigo, não deu certo comigo, infelizmente. Para não dizer que não deu certo, eu tentei uma venda no 1x1 ainda lá no Messenger com uma pessoa que interagiu com a minha publicação que tinha sido aceita em um dos grupos. Talvez o nicho que eu escolhi não tenha sido muito bom, de uma dor emergencial, que a pessoa, cara, preciso disso. A oferta também. Então, assim, são muitos conjuntos. Não posso só dizer que a estratégia em si, ela não é boa, porque não testei outros produtos e outros caminhos, outras copies, enfim. Mas, em contrapartida, eu estou com um novo negócio. Porque eu sempre tive o sonho de abrir um negócio com a minha irmã. Eu tenho uma irmã, pra quem não sabe, mais velha do que eu, 7 anos. E a gente sempre teve o sonho de colocar uma empresa aqui na internet. E, gente, nós já tentamos de tudo que vocês possam imaginar aqui no digital. Tudo. Inclusive, em 2021, a gente fez um lançamento dela. Vou até botar aqui também para vocês verem lá no Instagram, um lançamento que era voltado para... Na época, ela já era formada em pedagogia e era voltado para a área da educação. A formação de docentes, né, tendo uma conexão muito mais verdadeira com o aluno, com o processo de aprendizagem, com os processos avaliativos. Então, assim, cara, era um projeto lindo. Eu até falo pra ela, o nosso defeito é porque a gente é muito criativa. E eu não sei se vocês sabem disso, mas quem é muito criativo tem esse defeito. Abandona os projetos com muita rapidez porque a mente não para, tá sempre se conectando com outras coisas. E ela comprou um curso. Nós estudamos esse curso no final de semana passado e nós estamos aplicando os métodos desse curso, que é posicionamento de negócios no Google. Então, se você que está me assistindo aqui agora tem algum negócio local, seja padaria, farmácia, restaurante, barbearia, salão de beleza, você que é enfermeiro, arquiteto, não importa. Se você não está no Google, hoje você não está na maior vitrine digital de comunicação, de interação e de negócios, que é o Google. Porque qualquer serviço as pessoas pesquisam primeiro no Google e depois é que elas vão validar em outras redes, ou dependendo do senso de urgência delas, se no Google mesmo elas conseguirem se sentir assistidas, né, em relação às suas necessidades, elas já entram em contato. Então, hoje o Google ele é a maior ferramenta, é a maior vitrine de negócios. E nós posicionamos as empresas e profissionais autônomos dentro dessa vitrine. E esse é o nosso negócio, sabe? Eu tô muito feliz, eu tô muito animada. Nós estamos começando agora. Tá tudo muito no calor do começo. E eu acredito muito nesse projeto, eu acredito muito na veracidade desse projeto, porque ele abre lacunas para nós termos nossa agência, nós posicionarmos essas pessoas, essas empresas em um contexto muito maior, porque não é só uma consultoria que a princípio é Google, mas nós não vamos restringir isso a isso.
Tem questão de posicionamento em outras redes sociais. Tem questões de, quem sabe, esse profissional não queira ser um consultor ou um mentor. Então, colocar ele como uma pessoa que pode ser especialista naquilo que ele já é especialista, só que ensinando aquilo. Então, a nossa mente, ela vai abrindo conexões e a gente vai entendendo o senso de urgência do cliente e isso vai fazendo com que o negócio vai ampliando. Então, este projeto está levando toda a minha energia, sabe? E acaba que eu não tô conseguindo me dedicar aqui para as gravações. Mas, todavia, entretanto, eu percebi que é por uma questão de organização mesmo da minha pessoa, tá? Confesso que o problema sou eu, não estava me organizando. Mesmo tendo uma demanda muito grande aqui em casa, cuido da casa, filhos, alimentação, isso não é uma desculpa para não dar conta de outras coisas. Então, isso aqui é um comprometimento público. Teremos vídeo no mínimo 3 vezes na semana neste canal, pra gente não só se conectar de forma mais fluida. Eu não vim aqui passar 2 semanas para vir de novo. E também pra gente estar sempre conectado na mesma temática. Porque vocês veem aqui semana passada, eu tava num contexto, agora eu já tô em outro. E aí vocês não conseguem entender muito o que tá acontecendo, né? Então eu tô sempre que tá reformulando, e assim, nananã. Porque já vai me ajudar muito. Tô com muitas, assim, possibilidades, né? Então, nesse momento, não estou cursando mais nutrição, né? Eu estou no processo, inclusive, de transição para trancar a faculdade, ver um outro curso, ou fazer só transferência de curso, enfim. São tantas coisas, olha só, tantas coisas acontecerem e vão acontecendo. Então, às vezes, eu não venho aqui contar as coisas para vocês, é porque é uma soma, mas também é por falta de organização, confesso. Mas, assim, retomando ao assunto dos 8 quilos ganhos, né? Foi justamente por conta disso. Esse volume de informações, esse volume de essa enxurrada de coisas que foram acontecendo e fui descontando no meu corpo. E o meu corpo foi respondendo dessa forma. Então, o que eu aconselho para você hoje, que é o que eu tô fazendo comigo? Primeiro de tudo, hábitos pequenos. Eu tinha um hábito muito forte que eu via que me fazia bem de tomar chá. Então é uma coisa que eu estou voltando aos poucos a tomar chá. O ideal é tomar o chá em jejum, porque as enzimas elas já vão ali agindo, como os antioxidantes já vão agindo ali no seu organismo, já vão maturando o seu organismo, né? Limpando o seu organismo. Então eu gosto muito dos chás que servem para desinchar hibisco, cavalinha. Então é uma coisa que eu já estou voltando a inserir dentro da minha rotina. Outra coisa, aumento do consumo da ingestão de água. Como a gente consome muitas coisas, por exemplo, que tem sódio, que era o que eu estava consumindo, pizza, hambúrguer, enfim. foi um tiro bem certeiro, gente. Juro pra vocês, eu sabia das consequências. Só não esperava que fossem tão expressivas. E eu costumo beber em média, quando eu estava em preparação, eram uns 3 a 4 litros por dia. Então eu tô sempre nessa perspectiva de 3 a 4 litros, voltando a fazer a ingestão de água. E a questão do controle do carboidrato na sua alimentação. Ter uma alimentação com déficit calórico, que é o principal. E o aliado na queima de gordura, além da alimentação limpa, é o amigo cardio. Tem que ter, não adianta. Nem que seja 15, 10 minutos de elíptico, 15 minutos de esteira ou corrida, não importa. Tem que ter o cardio porque ele vai fazer o que a musculação não faz. Tudo tem um sentido, sabe? Tudo tem um propósito, nada é por acaso. E só para voltar, né, os milhões de contextos para vocês, o fato de eu ter engordado 8 quilos, além dessa alta demanda, dessa pressão, ainda teve a faculdade, que eu estou em processo de cancelamento na faculdade, eu vou trancar a faculdade. Chegou um momento em que eu percebi que eu não podia ser egoísta comigo mesma, de não colocar os meus desejos, as minhas vontades à frente da minha família, que são pessoas que eu decidi servir e amar, e estou buscando um curso 100% EAD. Inclusive, quem tiver indicações de curso na área de humanas, comunicação, deixem aqui também.
Eu sei que esse vídeo conteve várias camadas, né? Mas é porque eu gosto de inteirar vocês de tudo um pouco do que vem acontecendo, do que já aconteceu e os próximos passos, não só pra gente recuperar esse corpo mais saudável, essa mente mais centrada, mas também para vocês acompanharem as narrativas por trás desses negócios digitais, né? Porque é o que todo mundo quer hoje. As pessoas querem construir seus impérios físicos, mas elas almejam muito a liberdade. E a internet proporciona isso, liberdade. Então, se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo.